Muito bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje, dia 8 de dezembro, é dia de ler o livro de Filipenses, o livro todo. Para essa nossa devocional, eu quero, juntamente com os amados, olhar rapidamente os 4 capítulos e destacar em cada um deles algo que me chamou muito a atenção nesta leitura. Quero começar com o capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, onde Paulo escreve assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Faço minhas as palavras do apóstolo Paulo em relação à PIB Nova Vida. Meu sincero desejo e oração em relação aos membros e aos frequentadores dessa amada igreja é que o amor de todos cresça cada vez mais e mais, uns pelos outros. Que também todos tenham um pleno conhecimento e percepção para aprovar as coisas excelentes e assim serem achados inculpáveis no dia de Cristo. Este é o desejo do meu coração e minha oração também por todos aqueles que frequentam esta amada igreja. Ao ler os versículos 12 a 26, ainda no capítulo 1, veio-me à mente a seguinte questão: o que estou fazendo em meio a toda essa situação pela qual estamos passando? Ou seja, me refiro a essa situação de pandemia. Quero lembrar que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava encarcerado, ele estava preso. E é interessante que na leitura desse texto nós vemos que, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar resmungando, em vez de ficar choramingando, o apóstolo Paulo, ele aproveitou a oportunidade lá na cadeia de evangelizar toda a guarda pretoriana. E ainda, ele aproveitou para escrever cartas às igrejas. Então, o apóstolo Paulo não perdeu tempo e não ficou questionando por que ele estava naquela situação. Ele sabia que ele estava ali por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas não ficou questionando a Deus e aproveitou essa oportunidade para continuar realizando a obra para a qual Deus o havia chamado. E é interessante que lá no versículo 21 temos uma fala bem conhecida do apóstolo Paulo, quando ele escreve assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Espero que esse também seja o nosso pensamento e sentimento. Que possamos, mesmo em meio a essa pandemia, aproveitar a oportunidade de anunciar Cristo e anunciar uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. No capítulo 2 encontramos 2 exortações muito importantes. Exortação ao amor fraternal
que nós que fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo devemos desenvolver, devemos cultivar um amor fraternal de uns para com os outros. E uma segunda exortação é sobre a humildade. Algo que deve fazer parte do nosso caráter, algo que deve fazer parte, né, do nosso ser, a humildade, de reconhecer que nada somos sem Deus, sem Cristo, e que não somos superiores aos outros. Então, esta é uma exortação importante, essas duas exortações são bem importantes do apóstolo Paulo a nós. Capítulo 2, eu quero então citar três versículos que ilustra isso que acabei de mencionar. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Nós vivemos no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta. E devemos ser luz, porque o Senhor Jesus Cristo diz que nós, seus discípulos, somos a luz do mundo e devemos brilhar por onde andarmos. No capítulo 3 temos uma exortação em relação aos falsos mestres, aos falsos obreiros. É interessante que o apóstolo Paulo, em todo o seu ministério, ele tinha isso como algo que ele não deixou de falar, de lembrar as igrejas, de exortar as igrejas, de abrir os olhos da igreja em relação a pessoas que viriam com mensagens que não eram as mensagens de Deus, ou que não era a mensagem de Deus. Falsos obreiros, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, infelizmente, durante toda a história da igreja, esteve presente ao lado da igreja e muitas vezes dentro dela mesma. E não é diferente nos nossos dias. Por isso, vale aí a exortação do apóstolo Paulo. E um versículo que eu gosto muito nesse capítulo é o versículo 8, que diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. No capítulo 4, quero destacar 2 versículos para finalizar essa nossa devocional. O primeiro versículo é o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo fala do que deve ocupar o nosso pensamento em todos os tempos. E, amados, nessa situação de pandemia, isso é que deve ocupar o nosso pensamento e não outros tipos de pensamentos que só trazem tristeza, que só trazem desesperança, que só trazem discórdia. Há um dito popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. Então, se nós ocuparmos as nossas mentes com tudo isso que o apóstolo Paulo colocou aqui, com certeza Satanás não terá lugar para trabalhar na nossa mente e no nosso coração. E por último, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez um dos versículos ou o versículo mais
conhecido desta carta. Esse versículo ele precisa ser entendido dentro do seu contexto. O que Paulo está falando é que ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, a suportar toda e qualquer circunstância, não por ele mesmo, mas porque Cristo o fortalece, porque Cristo está presente na sua vida em todos os momentos, fazendo com que ele permaneça sempre firme, em pé e atuante naquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Que Deus nos abençoe nesse dia e que esta carta traga para a sua vida muitas outras lições preciosas.